Hi guys, welcome to Talk English Club. I'm Fábio and today, não vamos fazer ainda o vídeo normal, não vou chamar a vinheta, mas eu precisava de vir aqui fazer um vídeo para vocês, eu espero que me estejam escutando bem. Eu estou na cozinha e é aqui que eu vou fazer alguns vídeos diferentes para você, que vão ser um bate-papo aqui, tá? Eu ia experimentar fazer live, mas live eu quero deixar para algo mais concreto, mais específico. Mas eu vou trazer esses aqui, papos de pia, confissões de pia, algo assim, para conversar um pouquinho com vocês, sem edição, sem nada, até porque eu estou sem edição. Se futuramente, né, que eu espero, futuramente eu irei receber o meu HD de volta, né, onde está todos os meus tarequinhos de... Eu vou abrir aqui a porta, foi uma má ideia. Eu pensei em abrir a porta aqui para não ficar aqui o meu corredor, mas eu vou deixar o corredor porque senão não circula o ar, fica horrível aqui. Mas o que eu estava dizendo, vindo o meu HD, para vocês que acompanham o meu canal, né, a data, vocês viram que desde novembro, dezembro ali eu parei de fazer vídeos. Até foi numa época em que eu estava me preparando, eu arrumei meu computador, eu comprei o microfone, só tá faltando a plaquinha de áudio para dar um up no canal para vocês. Não sei se vocês conseguem ver, mas a imagem tá um pouquinho melhor. Não tá profissional, ainda é um celular, mas tá melhor. Por exemplo, agora eu consigo me ver, ele tá gravando na câmera frontal. Quando eu for gravar vídeos lá que for na câmera traseira, vocês vão ver uma melhor qualidade, né? Porque esse aqui, o celular tem mais pixels, né? Então aqui para esse bate-papo eu vou conversar com vocês enquanto eu vou lavar a louça. Eu estou aqui na minha cozinha, eu vou lavando a louça aqui. É um tempo que eu consigo fazer esses vídeos enquanto eu converso com vocês. Tá bom? Depois dessa apresentação aqui, né, eu precisei explicar porque que eu estava sem fazer os vídeos no canal, né? Para não falar, putz, o cara ficou meses e meses fora e agora chega e faz um vídeo e quer que tudo volte ao normal, e não é assim. Não, beleza. Mas explicar para vocês que não é algo que eu queira fazer, mas é assim, eu não tenho muita profissionalização, não sou profissional em conteúdo, né, em programação e tudo mais, não sei o que. Então, de um dia para o outro eu fiquei sem o programa de edição e eu já estava conseguindo colocar os vídeos assim, né? Então, para isso, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Né, tentei me adequar ao OBS para fazer umas lives, comprei uma câmera e tudo mais. Isso vai funcionar, vou fazer lives no OBS e tudo mais. Mas os meus vídeos que eu queria continuar, lembram que eu comecei o Sherlock Holmes, eu irei continuar lendo, tá? Mas eu preciso do programa de edição, porque não dá para fazer assim, ó, tô aqui agora e vamos ler lá, não sei o que, não fica tão profissional, não é tão profissional, não fica com tanta qualidade, sabe? Eu espero que o áudio esteja bom, eu só vou conseguir ver no final. O microfone tá aqui em cima, pendurado no negócio das canecas, tá? E vamos ao vídeo então. Hoje eu ia fazer um vídeo um pouco diferente, porque ontem eu tava passeando nas redes sociais e encontrei um vídeo que há muito eu falei pra vocês que eu não iria querer fazer, que é aquele: não fale isso, pare de falar assim, pare de falar. Eu não sou assim. Eu gosto de ensinar a falar, ensinando a falar da maneira correta. Você não precisa falar para a pessoa não falar isso ou aquilo. Até porque eu não sou muito fã de gíria, né? E eu gosto que a pessoa aprenda quanto mais vocabulário, melhor. Para isso, eu não encurto nada. Então, cada vez que eu tenho dificuldade em saber alguma coisa, eu vou e estudo, eu aprendo. E foi uma das razões, né, que me levou, por exemplo, a conhecer como agradecer em inglês, porque todo mundo fala you are welcome. You are welcome, se você cometeu o erro normal de traduzir palavra a palavra, é você seja bem-vindo. E normalmente você fala hi, welcome. Você não fala you are welcome, você fala hi, welcome, come in.
Take a seat. Have something to eat. Ok? Então, aqui, por que eu estou fazendo essa historinha aqui? Para vocês entenderem daqui a pouco a origem do You Are Welcome. E por que eu sempre bato que quando você aprende qualquer língua, você precisa entender o contexto da formação da língua. Você precisa entender as origens da língua. Por isso que eu sou contra esse pessoal que, fale assim, eu vou ensinar vocês a falar em 3 meses, eu vou ensinar vocês a falar assim, não fale isso, não fale aquilo. Gente, não é que eu falo, você tem que aprender da maneira correta, sabe? E hoje, eu como estou fazendo a faculdade para dar aula em escola, eu tenho uma visão um pouco diferente. Por quê? Porque eu peguei um pouco de auxílio da minha esposa, né, que ela é pedagoga, e que me levou depois a querer me formar também em pedagogia, porque eu acho que quando você se forma em pedagogia e pega experiência em como ensinar em primeira mão, né, pedagogia, educação infantil, né, quando você começa a entender como que é a alfabetização, você começa a entender, né, você começa a entender as dificuldades de aprender uma língua, seja ela materna, seja ela secundária, seja o que for. Claro, se você quer aprender só para conversar com os amigos e tudo mais, vai no bom e velho tradicional, assiste uma série, vai falando, não sei o quê. Se você quer falar bem, por causa de um trabalho ou não sei o quê, você tem que falar bem. Então você tem que conhecer as nuances da língua. E as nuances da língua, seja ela qual for, primária, secundária, qual for o tipo de língua que você está aprendendo, você só vai compreender quando você tem alguém que compreende como a língua funciona e compreende como que se ensina essa língua. Por exemplo, você fala, mas você está lendo para nós, por exemplo, Sherlock Holmes. O que a gente vai aprender lendo o texto? O meu filho de 4 anos, eu leio todos os dias. Mas o que isso traz benefício para a gente? Aumenta o vosso vocabulário. Vocês precisam aumentar o vocabulário para depois saber o porquê, como utilizar esse vocabulário. Por isso que eu sou contra quando você vai para escolas e eles já colocam vocês para escrever, perdem tempo fazendo esse tipo de vídeo. Por exemplo, esse tipo de vídeo em que eu falo bastante português são vídeos de dicas, explicações e não sei o quê. Quando eu estou lá fazendo vídeo de leitura, de matéria não sei o quê, eu falo mais inglês possível para haver imersão. Você entendeu? Então, esse é o meu foco. É que vocês saiam da lei. Claro, se você já for um estudante avançado, que você já está precisando escrever e tudo mais, beleza. Agora, se você está iniciando, você precisa de vocabulário. Cara, vocês ficariam loucos se você escutasse um molequinho de 9 anos que eu não estou dando aula ainda de inglês para ele. Eu simplesmente falo inglês com ele, coisas básicas. Por quê? Porque eu me apoio na mímica. Por exemplo, eu falo para ele, can you bring me a bottle of water? Eu gosto de beber água na garrafa. A primeira vez ele não entendeu. Daí eu falei, can you bring me a bottle of water? Daí ele falou assim, what? Bottle of water. Água? Yes. Ele conseguiu chegar lá. Ele não sabe a sentença, mas ele já compreende. A partir daí eu nunca mais precisei repetir. Cada vez que eu precisava de água, can you bring daddy water, please? Beleza. Depois, eu mudei para can you put this on the fridge? Ele não chegou. Eu vim, put this on the fridge. Então você começa com frases, expressões faladas em inglês e você utiliza a mímica. Por isso que eu toco tanto no caso de vocês aprenderem com séries. Por que séries, por exemplo, é mais fácil do que com músicas? O pessoal às vezes fala, músicas é bacana. É bacana. Eu às vezes faço nas minhas aulas com os meus alunos a explicação das músicas. Eu não faço tradução de letra por letra. Eu explico o contexto. Porque quando você entende o contexto, é mais fácil você entender o que a outra pessoa quer. Você entendeu? Então é isso que eu faço. Mas voltando lá, abreviando aqui. Quando você está começando, né, não é bom você já partir para gramática. Você tem que ir para o vocabulário. Que é para quando chegar na parte da gramática, a pessoa passa a explicar a gramática
em inglês, com as nuances que ela tem na língua dela. Porque a nossa gramática não tem nada a ver com a gramática de lá. Isso eu sei porque eu estudo as duas. Eu estudo a de português porque eu dou aula de português também, né? Estou me formando para isso. E a de inglês porque eu já dou aula de inglês há uns tempos, então eu preciso de entender para eu poder explicar para os meus alunos. Mas só que às vezes você pega alunos que querem começar logo pela gramática, porque é o que eles veem na escola, e se perdem no contexto de aprendizado. E daí, às vezes, eles desacreditam, alguns acabam desistindo porque não estão acostumados a isso. Eles querem aquele negócio de fazer uma fichinha, né? Ah, fiz uma fichinha aqui, ele me deu um certo, beleza, estou evoluindo. Daí você chega em casa e você não fala uma palavra. Porque a aula foi falada 55 minutos em português, 3 minutos em inglês lendo o que está na folha, 2 minutos você lendo a correção e acabou a aula. E as minhas aulas eu não faço isso. Eu falo em português explicação, mas tento começar com coisas básicas. Por exemplo, nas minhas aulas, quando eu começo com um aluno que está zerado, virgem em inglês, eu começo explicando para ele, por exemplo, para ele me desenhar a casa dele. A gente vai aprender a casa. Você fala assim, mas para que ele vai aprender a casa? Ele vai ser arquiteto? Não. Mas você não passa um bom tempo na sua casa, no seu trabalho? Então não é bom você saber o layout para você saber. Por exemplo, se eu falar assim para você, se você não souber o layout de uma casa em inglês e você está em casa com a sua esposa e você não fala inglês, mas a sua esposa fala. E ela fala, honey, where are you? Tô no banheiro. Porque você não sabe falar inglês. Então, você fala assim, não, mas seria toilet, não sei. Foi um exemplo, sabe? Mas tem coisas mais simples. Por exemplo, se você não souber explicar tudo que está na tua casa e, por exemplo, você colocou algo, um documento que você deixou ali debaixo do armário, ali debaixo da TV. Se você não souber explicar, honey, what's that document I put on the table yesterday? I don't know. Oh, I remember. It's on the o armário debaixo da TV. E atrapalha a vossa prática. E a prática diária em casa com o parceiro, com o filho, com a esposa, com o papagaio e periquito é muito importante. Mas se você puder aprender rapidamente tudo que tem na casa, sofá, armário, tudo que tem na casa, você pode falar em casa. Ah, I remember. The document is in the cabinet underneath the TV. Tá? Cabinet, né? O gabinete debaixo da TV. Você entendeu? Então, esses princípios que você precisa. Tá? Outros princípios que são, agora sim, voltando lá, porque já estamos em 3 minutos, eu não quero passar de 15 minutos. E não vou conseguir fazer isso. Eu quero passar de 20. Meus vídeos são muito grandes. Outro... Deixa eu jogar aqui isso no lixo. Outro princípio importante é as saudações. Como assim as saudações? Porque hoje em dia, mais e mais, nós estamos vendo aí pessoas que aprendem inglês e que estão ensinando inglês. Mas só que eles ensinam inglês falado. E é uma coisa eu ensinar o meu filho a falar, outra coisa é ensinar o meu filho a escrever, a ler, a falar corretamente, a entender as regras gramaticais, porque é que fala eu não vou ir, né? Você vai ir, né? Eu não permito isso meu filho falar, porque isso é errado. Por mais que mas é normal o pessoal falar. É errado. Então essas coisas aí, a gente temos que cortar como? Ensinando corretamente. A partir do momento em que você fala, é o novo normal. Não é o novo normal. É o novo anormal. Você está ensinando errado. Você não precisa falar para a pessoa, pare de falar you welcome. Eu vi isso na rede social. E eu falo assim, como assim? Para começar, é uma coisa assim mais comum em pessoas mais conservadoras, assim, de mais idade e tudo mais, porque as pessoas mais novas hoje em dia, oh, thank you, ok, thanks. Eles não falam, ok, thank you, you're welcome. Não há esse conceito.
Um, porque eles não sabem o que significa. Segundo, porque eles não têm uma educação como as pessoas antigamente tinham. Nós hoje estamos perdendo a educação, quer que aceitem ou não, isso é a pura verdade. E quer ver um exemplo de educação? Eu ensinei o meu filho de 4 e de 9, os meus filhos, a agradecerem quando um carro para eles atravessarem. E é uma coisa normal. Se você está no semáforo, o semáforo fechou, a pessoa parou, aí é normal. O semáforo vai e sai embora. Agora, você está no meio de uma rua, sem passagem de pedestre, não sei o que, sem semáforo, e o carro para você passar. Se a pessoa está sendo educada, você tem que ser educado de volta. Daí uma moleque vai lá, obrigado, que tem 4 anos, né? E o pessoal casca o bico rindo. E eu falo assim, nossa, mas é normal, é educação. Então, quando você vê o pessoal, you're welcome. Nossa, you're welcome, não sei o quê. Gente, quando você vai ver na história, isso é muito comum. Hoje é meio compreensível você não entender o porquê, sendo que o you are welcome, você é bem-vindo, é uma coisa de tipo assim, de quando você chega. Mas você esquece que assim, hoje, por exemplo, você vai fazer uma viagem e você leva 8 horas daqui até Minas Gerais, sei lá, para qualquer cidade lá. Você tem área de serviço. Se você tiver um furo no carro, você para numa coisa que chama socorro. Você tá entendendo o que eu tô falando? Antigamente não havia nada disso. Antigamente eles viajavam 3, 4 dias de cidade em cidade. E às vezes o animal que eles viajavam, ou viajavam a pé, estava tão cansado, ou eles mesmos tinham problemas, que eles precisavam recorrer a algumas aldeias, algumas aldeias, algumas vilas que estavam no meio do caminho para os ajudar. Porque eles não tinham como arrumar de outro jeito. Pô, o cara vai, leva essas ferramentas esperando ter um problema com isso ou com aquilo. Daí ele tem um problema diferente. Eles preparam para viajar 3, 4 dias, demora uma semana porque teve um problema no caminho. Acaba a comida. Ele tem que recorrer a uma aldeia para pedir não sei o quê. Então, quando você chegava na aldeia, você era bem recebido, bem tratado, educação, sabe, todas essas coisas. Então era normal, e é aí que vem o contexto. E é por isso que eu digo, inglês não é português, espanhol não é português, chinês não é português, você entendeu? Você tem que entender a língua, como ela é construída, como eles criam essas bases de construção, né? Como é a construção da língua. E daí, por você estar agradecido por a pessoa te ajudar, o que é que você faz? Olha, eu moro em tal sítio assim e assim. You are welcome. Você entendeu? You are welcome. Ou, por exemplo, quando é ao contrário. Você teve um problema na ida, na volta você vai passar. Oh, thank you so much. You are welcome to stop here again. Vocês entenderam? Então é um meio de dizer que, olha, não se preocupa, não precisa agradecer, porque você é bem-vindo. E é aí que vem. Então quando você fala, oh, thank you, you're welcome. Você não está dizendo, você é bem-vindo porque você é bem-vindo me agradecer. Que é isso que o pessoal fala, não precisa falar you're welcome porque você não está agradecendo a pessoa ser bem-vinda a te agradecer. Não. Você está dizendo que você é bem-vindo ao meu convívio, à minha casa, para eu te ajudar, para eu te receber, para eu repagar, né? You are welcome to come into my home so I can repay you for this favor. Você é bem-vindo na minha casa para eu pagar esse favor que você me fez. Vocês entenderam? Então, por isso que certos conteúdos, por isso que no título tá aqui embaixo, pare de falar you are welcome, mas o título, o que eu quero, a mensagem que eu quero passar não é essa. Porque eu já falei várias vezes que eu não queria fazer esse tipo de vídeo de pare de falar isso, pare de falar aquilo. Você entendeu? Então, eu vou tentar manter assim, mas vai vir outros vídeos aqui, papo de pia, tá? Papo lavando a louça, em que eu vou falar sobre isso. E amanhã eu tenho outro sobre algo parecido que eu vou explicar para vocês. Tá bom?
E espero que tenham gostado, né? Já vai dar 20 minutos. Espero que tenham gostado desse papo aqui de pia. Se quiserem sugerir algum papo de pia aí, de alguma coisa que vocês viram na internet, falem que eu explicarei para vocês da melhor maneira. Se eu souber, se eu não souber, eu irei pesquisar e trarei para vocês da melhor maneira que vocês possam compreender e não se assustarem com a língua inglesa. A língua inglesa é super fácil depois que você entende como que ela é construída e como que nós falamos. Mas, lembrem-se, não procurem falar corretamente. Procurem, cara, vocês deviam ver o meu molequinho de 4 anos. No outro dia minha mulher chegou aqui e falou assim, você não acredita o que ele falou, a gente tava atravessando a rua, a gente tava aguardando, daí quando não vinha nenhum carro, ele virou pra mim e falou, go, 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 go. Eu falei, hoje você aprende go, 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 amanhã você aprende let's go, e depois você aprende what's going on, e você vai aumentando. Mas você precisa desse vocabulário. Você precisa aprender 10 palavras para você construir uma frase de 10 palavras. Não adianta você aprender as regras de construir uma frase de 10, 20 palavras se você não sabe falar 3 palavras, tá? Desculpa que eu estar enrolado, que eu falei que ia terminar os 20 minutos, é que falta só 3 colheres. E a minha mão tá com coisa, eu tenho que secar ali no pano, então para desligar o celular, tá bom? Mas basicamente é isso, tá? Aprendam bastante vocabulário, acompanhem os meus vídeos das leituras. Os vídeos das leituras é para isso mesmo, para vocês terem o contato com as leituras, para vocês praticarem a compreensão. Não é só para vocês traduzirem, porque vocês vão pegar a compreensão através das palavras que você já conhece, né? Através das palavras que têm base no latim, né? Porque o português, espanhol e todas as outras línguas têm base no latim. E o inglês, apesar de ter partes germânicas e holandesas, ele também tem base no latim. Então, é muito fácil quando você vê um texto, igual, por exemplo, clássicos. Nossa, por que clássicos? Porque os clássicos têm uns vernáculos construindo o texto. E nos textos de hoje, você vai aprender a falar muita gíria. Então, muita coisa não tem semelhança com o português. Porque não tem uma base latina. Tem uma base de latrina. É aprendido na rua qualquer coisa que eles falam. Desculpa, latrina, não estou falando mal, porque eu sei que tem algumas palavras que nós hoje usamos que elas derivam de variantes. Por exemplo, o você. Você que nós falamos em português, ele vem de vossa mercê, que veio para vós mercê, que veio para você. Você entendeu? Então, assim, tem todas essas nuances que acabam sendo alterações culturais, mas tem outras que são palavras criadas igual. A molecada hoje não fala. A molecada hoje não se preocupa nem mais em saber o nome das pessoas. E aí, fé. O que é fé? Olha, eu sou o Fábio, prazer. Você é o Paulo? Oi, Paulo, tudo bem com você? Então, galera, agora eu já sequei as mãos. Tchau, 23 minutos, desculpa aí. Amanhã eu trago outro papo aqui de 2 variantes de um desses também. Não use isso, use aquilo, e daí eu vou comentar assim. Mas não vai ser um vídeo tão longo, esse foi mais longo para explicar para vocês sobre por que eu não estava fazendo os vídeos, blá blá blá, o que eu falei lá no início. Amanhã a gente já começa e vai, beleza? Então, não se preocupe, não pare de falar you're welcome, você é bem-vindo. You are welcome é algo que é expressado com bastante educação e as pessoas gostam de ouvir. Claro, a molecada de hoje não tanto, mas fale, não é errado. Beleza, eu tô olhando para aqui e a câmera tá lá. Eu vou me acostumar com a câmera lá e eu vou falar a minha palavra. Vou colocar um papelzinho aqui, que é para eu saber que eu tô falando aqui. É que eu tô olhando para lá e agora que eu me aproximei, eu vi os meus olhos aqui. Beleza, galera? Vejo vocês amanhã para mais um Papo de Pia. Beleza?